Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, dá aquela chegada no meu site, que é o vernalha.com.br, para conhecer o meu trabalho, a minha agenda de cursos, workshops e palestras aqui em São Paulo e em outras cidades desse Brasilzão sem fim. Agradeço ao apoio dos apoiadores aqui do canal, a comunidade de apoiadores junto ao site Apoia-se. Se você quer apoiar financeiramente o canal, dá uma chegada lá no Apoia-se, está o link passando aqui na tela e também na descrição do vídeo, e saiba como apoiar este espacinho aqui na internet. Agradeço também a AP Equipamentos, a Canon do Brasil. Nós estamos aqui com duas câmeras T6i da Canon, uma fornecida pela AP Equipamentos, que é a que está aqui em cima da mesa, outra fornecida pela Canon do Brasil, que está gravando agora. E os próximos, tá? As próximas semanas todas, os vídeos serão feitos com a T6i. Além disso, temos o apoio da AP Equipamentos, a Canon do Brasil, a HDV Lock, locação de equipamentos, e a comunidade de apoiadores aqui do canal. Pessoal que faz o apoio junto ao site Apoia-se. Todos os links aí do que eu estou falando tá passando aqui embaixo e estão na descrição do vídeo. Se você quer apoiar este canal a partir de R$5 mensais, é só dar uma chegada lá no Apoia-se, fazer toda ali o procedimento que tem no site e será debitado mensalmente no seu cartão de crédito. Vamos lá, tem um monte de roteiros aqui, um monte de vídeos. O primeiro que eu queria dividir com vocês é uma experiência que eu fiz para meio que descobrir qual seria a minha lente favorita. Pode parecer meio óbvio isso, mas na verdade muitas vezes nós não sabemos, mesmo depois de muitos anos de experiência fotográfica, qual exatamente é a lente favorita. Porque acontece assim, nos tempos de filme, então vamos pensar lá no meu começo de carreira, os primeiros anos da minha atuação profissional com fotografia, o que acontecia? Era relativamente mais fácil saber qual era a minha lente favorita, porque no começo de carreira você tem menos equipamento, menos possibilidades. Então, você vai fazer uma foto em tal lugar, você pega aquela lente que você tem e vai. Então, você tem menos opção. Outra coisa é que se usava mais lentes fixas do que lentes zoom. Então, o que acontece? Se eu fosse fazer uma paisagem ou um ambiente, alguma coisa, eu tinha uma lente 24mm e é com ela que eu ia para tudo que eu precisasse de um ângulo de visão aberto. Por exemplo, essa foto minha da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis é uma foto famosa minha. Fiz com uma 24mm numa câmera de filme, portanto uma full frame, né? Por outro lado, se eu fosse fazer um evento ou um retrato ou qualquer coisa que eu quisesse um ângulo um pouco mais fechado de visão, ou seja, não um detalhe de arquitetura, um detalhe de um ambiente, aí eu ia para o quê? Por exemplo, olha essa foto aí, foto de show que eu fiz com uma 85mm. A 85mm já dava aquilo que eu queria em termos de distância quando eu estava na ponta de um palco fotografando shows, o quanto de artista eu ia ter enquadrado. Num evento, o seu corporativo, o retrato que eu fazia de um empresário, de um palestrante, eu já tinha ali na 85. Então, no tempo de filme, 24 e 85mm eram as duas lentes que eu usava mais. Mas eu também não tinha tantas lentes além dessa, tinha mais umas duas lentes ali. Com o tempo, a gente começa, a ter mais equipamento, 2, a também ter mais opções de lente zoom. O mercado se tornou muito mais variado nisso. Então aí você tem lá uma 24-70. Qual é a tua lente favorita dentro da 24-70? É 24, 25, 28? É 50, 60, 70? Qual é? Você enquadra, gira o zoom lá, se posiciona, pronto. Você tem aquilo, mas você não parou para olhar. Pera, eu enquadrei com 70 ou com 60mm? Você não para. Você tem uma 70-200. E aí, você usa 200, você usa 135... 180, 162,5. Qual é o comprimento de lente? Você compra uma câmera como uma T6i, como essa aqui. Vem com a lente do kit, 18-55. Aí você quer comprar uma lente depois dessa. Você está um tempinho com a lente do kit, você quer comprar outra. E aí? Como é que você sabe qual é a tua lente favorita? Porque você tem desde 18 até 55.
Qual é a que você usa mais? Qual é a que entrega a estética que você mais vezes recorre na sua fotografia? É 50, é 35, 18, 24, 28? Tudo isso está abraçado dentro da 18-55. Então existem lentes fixas como 50, 35 milímetros, 40, 24, 28, 20, tudo isso. Então de repente você vai comprar uma lente fixa para ter um pouco mais de qualidade de imagem. Você fala, e aí, qual que eu compro? Qual é a lente que eu devo comprar depois da lente do kit? Esse tipo de pergunta, que é tão comum a quem está começando na fotografia, também é uma pergunta muito plausível para quem está há tempos na fotografia e está decidindo sobre os próximos investimentos que for fazer. E aí eu pensando nisso, porque eu estava pensando em comprar algumas lentes, e aí, onde eu vou pôr o meu dinheiro afinal? Vou fazer um estudo estatístico e descobrir, afinal de contas, qual é a minha lente favorita. Então o que eu fiz? Peguei 300 fotos que eu selecionei como? Abri lá o Lightroom, pensei nas fotos baseado, meu arquivo está todo por data, por época, tá? Eu tenho fotos separadas por várias formas, uma delas é por ano. Então eu peguei dos últimos anos, assim, 6, 7 anos de fotografia recente, eu peguei 300 fotos, todas que fossem feitas por razões autorais, ou seja, fotos que eu fiz porque eu quis. Eu não peguei fotos comerciais por quê? No trabalho comercial eu sei o tipo de equipamento que eu tenho que levar porque eu já sei as respostas em termos de enquadramento para os ambientes que eu vou. O trabalho comercial ele tem limitações, então por exemplo, eu posso dizer que talvez eu gostasse mais de uma 135mm por um retrato do que de uma 85. É possível. Por outro lado, eu sei que raras vezes num evento corporativo eu vou ter espaço para trabalhar uma lente tão longa quanto uma 135. Geralmente eu vou trabalhar algo mais curto. Por outro lado, eu posso dizer, nossa, eu adoraria fotografar todas as paisagens, sei lá, com uma 35mm, mas será que a 35 me dá ângulo para as coisas que eu fotografo? Então a gente tem que tentar se livrar um pouco dessas variantes. Quando eu vou para uma arquitetura, por exemplo, cliente contrata, cara, às vezes você está lá fotografando um lavabo que tem 1 metro e pouco, você não vai escolher a lente que você prefere, você vai escolher a lente que consegue fotografar aquele pequeno ambiente. Então, se a gente sair do comercial e for pro autoral, você faz a foto baseado no que você quer, baseado no que você acredita em termos estéticos, em termos de harmonia visual. E é isso que eu procurei selecionar. Então, eu peguei 300 fotos que eu tivesse feito por razões autorais e não comerciais e que fossem minhas favoritas. Tipo, eu olhava para a foto sem pensar muito como eu fiz, ou quando eu fiz, ou em que situação, mas que eu simplesmente gostasse do que eu fiz. Eu olhei ali e falei, pô, gosto dessa foto, aprecio, ponho ela com gosto no meu portfólio. Então essa é uma foto que foi para a lista. E aí fiz a estatística dessas 300 fotos, que lente eu usei em cada situação. Eu levei em conta fator de corte. Então, por exemplo, se eu estava lá com uma câmera que fosse APS e não full frame, então de repente eu estou com uma 20mm numa câmera APS, então não conto como uma 20mm, conto como uma 32mm, se for, por exemplo, na Canon, que o fator de corte é 1,6, ou uma 30mm, se fosse Nikon, ou Sony, ou Fuji, qualquer outra das marcas, cujo fator de corte é 1,5. Então eu levei em conta o fator de corte para ter o meu comprimento favorito final. Tenho 10mm numa câmera APS, estava considerando lá 15 ou 16mm como resposta da minha pesquisa. E se era numa full frame, é o comprimento nominal que está lá na full frame, ou em filme, assim por diante. Eu fiz pequenos agrupamentos, então além de para clarear um pouco sobre a minha metodologia, separei 300 fotos de uma época em particular, os últimos 5, 6 anos da minha fotografia, que fossem necessariamente autorais, que levei em conta o fator de corte. Também acontece que eu fiz pequenos agrupamentos. Então, por exemplo, eu fiz uma foto com a 16mm, eu fiz uma outra com a 17mm e ambas caíram ali na lista das 300 favoritas. Então isso eu agrupei. Então comprimentos muito próximos um do outro eu agrupei, porque às vezes a gente usa lente zoom e tá lá uma é 16, uma é 16,5, 18, 17.
Eu sei que se eu estou num local com uma 18, poxa, talvez eu preferisse a 16 ali, ou eu posso dar um passinho para trás com a 18, dá quase que na mesma. Então, tem comprimentos que são muito próximos, que eu fiz ligeiros agrupamentos. Não pode ser um agrupamento enorme, tipo assim, olha, 50 é a mesma coisa que 40 ou 60, né? Não é. Então, agrupamento mesmo por milímetro vizinho, assim, tipo 2 milímetros mais longo, 2 milímetros mais curto, considerei o mesmo intervalo. Então, para aquilo que eu chamo de uma 16, algo entre 14 e 18 é o que eu estou levando em conta aí. Então, essa foi a metodologia. Aí o que eu encontrei? Das 300 fotos que eu peguei como minhas favoritas, 163 tinham sido feitas com lentes grande angulares. Seja no APS, ou seja, no APS lentes mais curtas que 32 milímetros, no full frame lentes mais curtas que 50 milímetros. 68 foram feitas com os comprimentos ditos normais, ou seja, a faixa de 30 a 32 milímetros no APS, 50 milímetros no full frame. E 69 com teleobjetivas, qualquer coisa mais longa do que a normal. Isso já indica a minha predileção por grande angular, né? 163 é mais da metade da amostra que eu peguei. O comprimento ou a faixa mais usada foi 16 milímetros para full frame, 10 milímetros para APS. Então aquilo entre 16, 17, 18 milímetros considerados como full frame ou 10, 11, 12 milímetros considerado na APS, porque vai dar basicamente o mesmo enquadramento. Então eu podia estar com uma 10-22 da Canon ou uma 10-18 da Canon numa câmera APS, ou eu podia estar lá com a 16-35, 17-40 numa câmera full frame na ponta mais aberta dessas lentes. Então o 16 ou 17 na full frame, 10, 11, 12 na APS. Esse comprimento, que é o que eu mais utilizei, eu fiz um total de 83 das minhas 300 fotos favoritas. 83 de 300 é muita coisa, ou seja, quase um terço do meu favoritismo de imagens caía numa super grande angular na faixa de 10mm para o APS, na faixa de 16 para o full frame. Isso já indica uma predominância, é minha lente favorita, provavelmente não, com certeza, porque é a que respondeu pelo maior volume de imagens. Em segundo lugar, depois disso, o segundo comprimento mais usado foi aquela pequena faixa entre 27 e 30 milímetros para full frame, o que fica ali em torno do 18 milímetros na PS. Então eu uso muito, a gente está aqui em 18 milímetros agora na T6i. Então se eu estou com uma lente do kit 18-55, 18-135, qualquer uma dessas, é muito provável que eu acabe fazendo a foto em 18 milímetros. Se eu estou com a 17-55 2.8, se eu estou com a 17-40 numa câmera APS, é muito provável que esteja nessa faixa de 17-18 milímetros. Ou se eu estou numa full frame, ali aquela faixa de uma 28 milímetros fixa, por exemplo, 28, 27, algo por aí. Se eu estou numa zoom, eu vou ficar nessa faixa. E isso respondeu por 62 das minhas 300 imagens favoritas. Então vejam que assim, essas duas pequenas faixas, falando só em comprimentos full frame, então a faixa de 16-18 para super grande angular e a faixa de 28 ou em torno disso para uma grande angular discreta, corresponde por mais da metade das fotos que eu gostei de ter feito, por larga margem, né? Então o que acontece é que vou gastar dinheiro numa lente super pro, assim, aquela lente muito luminosa, muito cara, com uma ótica fenomenal. Onde eu vou gastar? Provavelmente vai ser algo como uma 14mm fixa para chegar ali, porque da 14 para 16mm você cropa um pouquinho, né? Corta um pouquinho o arquivo e está lá e tem uma de alta qualidade, ou uma 15mm fixa de repente, algo por aí, não uma fisheye, né? Não vamos confundir as coisas não é uma olho de peixe, é só uma super grande angular. E uma 28 fixa ou uma 24 fixa que eu possa cortar um pouquinho para chegar no enquadramento de uma 28, e essas provavelmente seriam os meus investimentos mais certeiros. Isso significa que se eu for viajar com a câmera APS e a 10-18, que é uma lente baratinha, pequenininha, que eu fiz o review aqui no canal, provavelmente eu vou abraçar tudo, porque o ângulo que eu mais faço está lá no 10, o segundo ângulo que eu mais faço está lá no 18.
Então, eu resolvo todos os meus problemas da fotografia de hobby ou autoral, de paisagens, tudo com isso. E depois vai ter assim, a distribuição daquilo que eu faço com teleobjetiva. Meu terceiro comprimento aí mais usual fica em torno dos 100 milímetros, né? Você vê que eu não uso 50, 40, 65, 70, eu não uso muito essa faixa, vai cair direto lá na faixa de 100 milímetros para o comprimento de full frame. Então, eu fico muito nisso. Então, se eu comprar lentes fixas e falar assim, olha, eu compro uma 14, uma 28 e uma 100 milímetros, 90% do que eu faço em termos autorais cabe nessas três lentes. Isso é um negócio, o que isso diz, né? O resumo da ópera, o que isso diz? Quando você vai gastar dinheiro para comprar uma lente, você tem que tentar fazer uma pesquisa o mais analítica possível para fazer a compra mais certa. Vamos dizer que você usa a 1855 do kit. Deve existir um comprimento dentro dela que é seu favorito, deve existir. E aí, fazendo esse estudo, você consegue descobrir. E aí saber se a sua próxima lente é uma 24 fixa, ou é a 50, ou a 35 e assim por diante. Ou ainda, você pode mentalmente pensar assim, quando eu estou com a 1855 do kit que eu tenho, o que é que me falta? Me falta mais vezes o quê? É quando eu estou em 18 eu queria ter mais abertura? Então sua próxima lente talvez seja a 10-18 ou a 10-22. Ah não, é quando eu estou em 55 eu queria uma lente mais longa? Então talvez sua lente seja lá 55-250, 75-300 ou uma tele fixa tipo uma 85 ou qualquer coisa por aí. Então, esse estudo analítico, ele te dá a ideia de onde você vai colocar o seu dinheiro a seguir. Isso vale tanto para quem é iniciante, amador, começou agora, está querendo se profissionalizar na fotografia, e vale também para quem é profissional, porque muitas vezes com o uso de lentes zoom profissional, 24-70 2.8, 16-35 2.8, você acaba perdendo a noção de, afinal de contas, qual é seu comprimento focal favorito ou a sua lente favorita. Tá joia, pessoal? Essa era a dica de hoje. Então, olha aí, eu me resolvo com 3 comprimentos focais, né? No APS 10mm, 18mm e ali uns 60mm. E em full frame 16mm, 28mm e 100mm. Com isso aí eu me resolvo para 90% ou mais daquilo que eu gosto de fazer. Beleza, pessoal? Fica aí a dica, façam um estudo, descubram qual é a lente favorita de vocês. Lembrando que este vídeo acontece graças ao apoio da AP Equipamentos, também da Canon do Brasil, da HD Veloc e da grande comunidade de apoiadores aqui do canal. Gostou desse vídeo, pessoal? Manda lá um tapa no joinha, um tapa no curtir, compartilhe nas suas redes sociais, porque quanto mais gente compartilhar e quanto mais gente curtir, mais este canal vai sendo relevante nas buscas no YouTube. Então você não tem como hoje, ou não tem o interesse, ou não tem a possibilidade de apoiar financeiramente o canal, faz esse favorzão para mim, divulga nas suas redes sociais, chama os seus amigos para assistir, compartilha lá no WhatsApp, no Facebook, aonde você puder, e eu agradeço de coração pela sua ajuda. Tá joia, pessoal? Muito obrigado, a gente se vê por aí. Até mais!